Olá, tudo bem? Valmir aqui falando. Vamos falar um pouco sobre esse projeto João, o Evangelho, onde nos foi proposto, né, caminharmos durante 21 dias, lendo em cada dia o versículo do dia, tá? Então a gente começou no primeiro e terminamos no 21º. Esse é um projeto que nasceu no coração da nossa igreja. O Léo, que é um dos coordenadores, me fez o convite e hoje a gente termina, tá? Então, João é um livro muito interessante que revela muito Jesus Cristo. E eu quis trazer o Arthur, convidei o Arthur, que é uma pessoa que eu admiro, eu aprendo com ele e tenho certeza que vai ser muito rico o que a gente vai conversar aqui e para o nosso crescimento e aprendizado. Arthur, faça suas considerações aí. Vamos Legal. começar. Primeiramente, agradecer, né? Aí a oportunidade, a gente está compartilhando um pouquinho a palavra de Deus, esse projeto fantástico, bem legal. A gente fez isso também em algum formato diferente, quando a gente falou sobre devocional, aula de devocional. Nós fizemos os 21 dias também do Evangelho de João, só que a gente fazia um resuminho de uma palavra, não era um vídeo, mas a ideia é mostrar a importância do Evangelho de João, como ele é prático, ele mostra Jesus de uma forma muito prática para o nosso dia a dia. Então, é bem legal, parabéns pelo projeto, agradecer o Léo também aí pela oportunidade, a gente está compartilhando. Espero que a gente possa ter nesse tempo aí um aprendizado e possamos estar contribuindo com vocês em algo, que saia daqui algo no coração de cada um, que a gente possa entender o que Jesus quis com o Evangelho de João para a gente. Então, já foram 21 dias e hoje a gente encerra com esse projeto, falando um pouquinho mais, um resuminho aí do que a gente viu. Tamo juntos. Então, Arthur, foram 21 dias onde a gente foi caminhando diariamente. E agora eu te pergunto, o que marca na gente, a gente tem que trazer a partir de agora, após essa leitura de João? Para mim, vamos. Cara, o Evangelho de João é tão fantástico, assim, tem tantas passagens, são tantas coisas que são relevantes para o reino de forma prática. Mas eu acho que a mensagem principal, se eu pudesse resumir em uma, tudo que aconteceu. Amai uns aos outros como eu vos amei. Essa passagem é o princípio fundamental para a gente, cristão, para nós cristãos, para que a gente possa ter o nosso direcionamento do que Jesus deixou para a gente como uma direção, uma bússola. Né? Então, para mim, o Evangelho ele fala sobre os sinais, eu acho que a gente talvez fale um pouquinho sobre isso, né? Ele fala sobre uma série de coisas diferente dos outros evangelhos, ele traz uma ótica diferente. Mas para mim, a que mais me marca é amar uns aos outros como eu os amei. Tem outros muitos, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E outros mais que ele fala, é o evangelho de amor. Então, por isso, amai uns aos outros como eu os amei. Para mim, se eu tivesse que fazer uma síntese, assim, seria a mensagem principal desse evangelho. Não o objetivo principal, mas de João, mas a mensagem principal talvez eu resumiria assim. E dentro dessa mensagem principal, a gente tem as vertentes dessa mensagem, né? Que quando você lê o livro de João, ele vem trazendo que Jesus é o Verbo, Jesus é a porta, É a Jesus é palavra. a palavra. Então, tem muita coisa que a gente pode aprender e desenvolver ao longo da nossa vida com relação ao Evangelho de João. Mas Jesus é o Verbo, Jesus vem como a revelação do Pai, Jesus é o eu sou. O que que esse eu sou pode trazer para a gente? O eu sou. Eu sou pode ser muita coisa, né? Nós tivemos na igreja aqui há um tempo atrás, há uns anos, uma série, às quartas-feiras, que falava sobre o eu sou. E cada pregação trazia uma ótica diferente desse eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, esse eu sou mostra a plenitude de Jesus. E o Evangelho de João ele quis trazer isso, que a gente possa entender essa plenitude, que ele é tudo. A gente não precisa de nada além dele. Não existe nenhum intermediário, nada, nada.
eu sou tudo. Então, para mim, né, o que eu poderia resumir esse eu sou é entender que essa divindade do Senhor, através de Jesus, se fazendo homem, com um verbo se fez carne, ele vindo até nós. Então, hoje, nós temos que ir até ele. Mas ele veio até nós, ele estava o tempo todo com a mão estendida para nós, dizendo: eu sou, eu sou, eu sou. A gente pegar na mão dele, a gente se conectar, a gente vai entender bem isso. Então, esse eu sou, para mim, tem um significado grande, porque pode ser, são várias coisas, porque o Senhor é tudo. Então, eu resumiria assim. Amém. Arthur, quando eu estudo, leio o livro de João, eu vejo que ele escrevia não só para aqueles que viram Cristo pessoalmente, mas ele escreve também para aqueles que haviam de crer. Então, o que João nos chama é crer, permanecer e amar. Como é que a gente coloca isso em prática? Dentro da sua experiência, dessa vida inteira que você teve aí com Cristo. É o combo completo, né? Crer, permanecer e amar. A gente, na jornada cristã, ela é muito difícil às vezes, né? Porque a nossa natureza humana ela nos leva a oscilar em vários momentos. Mas crer, permanecer e amar. Em primeiro lugar, crer. No dia a dia a gente tem que crer. Uma coisa que eu falo muito nas aulas de batismo, né? Não existe nada, não existe fé se não houver o crer. Muitas vezes a gente vê pessoas que dizem crer em Jesus, mas não têm a fé que deveria ter, não tem a consistência. Foi crer, Crer, permanecer. permanecer e amar. Não existe a consistência que o Evangelho permite, necessita. A palavra de Deus necessita de consistência, porque as coisas não vão acontecer no nosso tempo. Então, há uma oscilação. Precisamos ter fé, precisamos ser consistentes e amar. Amar tem a ver com aquilo que eu falei no início, né? Amar a palavra, amar uns aos outros. Isso tudo traz leveza para o nosso ser, para o nosso dia a dia, onde a gente pode estar trazendo algo de diferente para esse tempo, para esse mundo. Então, crer, permanecer e amar são imperativos, né? Coisas que a gente deve Sim, fazer, sim. são coisas que, para que a gente, como cristão, a gente possa evoluir, a gente tem que ter. Então, creia sempre, tenha fé sempre, que o Senhor pode fazer a diferença, tenha consistência em tudo que você fizer, tenha consistência na palavra de Deus, na sua busca por Ele todos os dias. A gente falava muito isso na escola bíblica, né? Sobre devocional. Todos os dias. A gente tem que dizer sim para Jesus todos os dias. É uma coisa que não pode ser só de vez em quando. A consistência de permanecer é isso, permanecer diariamente com conexão direta. O Wi-Fi, o brinco, o Wi-Fi tem que estar ligadão todos os dias com o Senhor, o tempo todo onde a gente estiver. E exalar o amor de Cristo com o perfume dele. Amém. E, resumindo isso que você está falando, a gente tem que ter uma fé que permanece, um relacionamento com ele e com os irmãos, não uma religiosidade, aquela coisa de farisaica, né? Eu estou fazendo o que as outras pessoas estão vendo. E o último é um amor com evidência. Porque não adianta eu dizer para você que eu te amo e não exercer esse amor, não demonstrar esse amor, que foi o que Cristo fez. Tanto que ele se deu por nós e foi até a cruz para morrer pelos nossos pecados. Então, a pessoa que está nos ouvindo, ela tem que ter fé para permanecer, um relacionamento e não religiosidade, e um amor que tem evidência. É isso? É isso. Tem a ver com o bate-papo anterior, né? E uma das coisas que a gente tem se deparado, você foi muito feliz aí quando você colocou a religiosidade. A fé, a gente falou um pouquinho já, é algo que a gente não vê, mas crê, é algo que a gente tem a ver com o nosso crer em Jesus, que Ele pode fazer, o Senhor pode fazer todas as coisas. Mas a religiosidade hoje ela tem afastado muita gente de Deus. Tem a religião
que foi feita, ao contrário, para religarem, né? No momento que o homem estava desconexo do Senhor, desconexo de Deus, ela religou, religare. Ela hoje ela se tornou um peso muito grande. Nossa igreja ela tem uma marca muito legal, e às vezes eu falo às pessoas, uma vez contando com uma pessoa, ela pediu para mim, repete isso aí que tu falou, né? Eu falei que Jesus não era uma religião, Jesus é um estilo de vida. E a pessoa falou, como é que é esse negócio? Repete aí. Aí eu fui repetir, a pessoa, pô, isso é legal, hein? Gostei. E gravou. Então, é trazer sim, uma religiosidade. Eu não vou para a igreja porque eu tenho que ir. Eu vou porque é preciso ir adorar o Senhor, entregar o meu louvor. Eu preciso. Não é um posto de combustível. Às vezes a gente faz até essa analogia, né? Um posto de combustível para recarregar. De certa forma, talvez sim. Porque a gente está a gente precisa de estar em comunhão com os da fé. Sim. Então é necessário, sim. Mas além de tudo, a gente vem aqui prestar nosso culto, adorar a Deus. E a religiosidade ela acaba matando isso. E a gente tem que ter muito cuidado. O Evangelho de João ele traz isso. É um evangelho prático, onde Jesus deu sinais, ele curou, ele fez milagres, fez uma série de coisas onde ele, em momento nenhum, ele sinalizou para algo rotulado, algo encaixotado, que a religião faz. E aqui eu não estou fazendo apologia para a gente desigrejar. Não, não. Religião não tem a ver com igreja. Religião não tem a ver eu brinco, a churrasqueira, né? Que é onde um monte de brasa junta, faz o fogo subir, faz crescer, onde a gente se aquece. Não. Essa religião que às vezes é pregada de forma pesada e que traz um fardo para a gente. Então, o último tópico era o amor como evidência, né? O cristão, ele tem que ter isso, esse amor como evidência. Nós somos a carta que o mundo lê. Sim. Uma carta de amor. O Evangelho de João tem a ver o tempo todo com amor. Ele fala o tempo todo de amor. Um Evangelho onde ele. As todas as mensagens, né? O carro-chefe de João foi trazer isso, esse amor. Essa questão em que a gente tem que exalar isso, esse bom perfume, esse amor ao próximo. Então são lições, são combos que a gente, como cristão, precisa entender, ter isso com a gente, que faz parte da nossa diferença no nosso agir. Certo, tá certíssimo, Arthur. Agora a gente partindo para uma temática mais prática do dia a dia, o que João nos ensina para a nossa vida cotidiana? Porque quando a gente fala de amor cristão, né, muitas das vezes a gente pensa que exercer esse amor é dentro da igreja. E a gente tem que exalar esse amor, como exalar o bom perfume que é Cristo, para fora das quatro paredes. Porque nós somos uma igreja que tem que ir para fora, tem que ir às almas perdidas. Qual a praticidade desse amor, dessa fé, dessa permanência para a vida cotidiana? Olha, se eu pudesse qualificar, bom, talvez chamasse de propósito. Propósito. É um propósito onde ir de fazer discípulos em todas as nações. A gente tem que ter isso convicto. A nossa igreja tem falado muito sobre isso, sobre ir de fazer discípulos, né? Discipulado, tem falado sobre essa questão de igreja para fora. É fundamental que a gente tenha que entender que tem que passar de nós, não pode ficar em nós. Nós não somos represa. Então, tudo aquilo que a gente recebe de Deus, aquilo que Ele transforma na nossa vida, não pode ficar em nós. Então, esse princípio, esse propósito de levar para os outros muda totalmente a nossa mentalidade. Eu brinco, eu falo com o pessoal às vezes, né? Às vezes, na igreja tem pessoas que vêm aos cultos, mas não atuam, né? Não dá nenhum ministério, não está trabalhando, envolvido com nenhuma questão efetiva dentro da igreja. Aí eu brinco, gente, no dia que vocês passarem para o outro lado do balcão, tipo lá de cá, é muito diferente. Você começa a entender que tem a ver não mais com a gente, só receber, entregar, dar, Senhor. Nosso relacionamento tem a ver com o próximo, amar uns aos outros. E a gente começa a ter o nosso propósito de vida começa a mudar. Eu começo a entender que eu preciso me direcionar a tudo que eu fizer tem a ver com o outro. Ou fizer, ou deixar de fazer. Porque muitas vezes a gente deixa de fazer coisas que a Bíblia fala.
em detrimento do outro para nos escandalizar. Então, a gente começa a passar, quando passa para o balcão, que necessariamente não precisa ser só um entendimento de trabalhar dentro da igreja, mas quando a nossa metanoia, mudança de mente acontece, a gente entende que o evangelho não pode parar em nós. Essa boa nova que João traz não pode parar em nós. Começa na nossa família, uma coisa que eu costumo dizer muito: nosso primeiro campo missionário é a nossa casa, é a sua casa. É um livro de um comandante SEAL, se não me engano, um marine americano, e ele é um livro sobre liderança. E esse livro ele fala que antes de mudar o mundo, arrume sua cama. Então, muitas vezes a gente está pensando em ganhar o mundo para o Senhor, mas a nossa casa, muitas vezes, está precisando ser arrumada, está precisando de testemunho. E vamos ser nós que vamos ser o agente disso na vida da nossa família. Eu tenho familiares que não são cristãos, eu quero que eles olhem para mim como referência. Isso tem a ver com o propósito, tem a ver com aquilo que a gente Certo. passa para o outro. Então, não pode parar em nós. Essa é a mentalidade. Gente, João veio, os evangelhos, Jesus veio para que não pare em nós. Vocês possam estar multiplicando isso, levando para os outros, levando adiante essa palavra. Então, se eu pudesse resumir, é um propósito que é o próximo. Dentro dessa praticidade para a vida cotidiana, eu gosto muito do capítulo que fala que Jesus é a videira verdadeira. E a gente tem que estar ligado nele. Porque se a gente está ligado nele, a gente permanece, a gente tem fé e a gente exala amor. Se você não estiver, não tem como você Sim. exalar o amor. Então, e tudo que a gente faz, se não for por ele, guiado por ele, para ele, o nosso trabalho é em vão. E a Bíblia fala que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então, isso que quando você diz sobre o amor, você tem que estar ligado, querido. Eu e o Arthur aqui estamos diariamente procurando estar ligado. E o propósito do nosso coração é que você que está aí em casa nos assistindo, é que você esteja ligado realmente à videira verdadeira. Para quê? Para que você dê fruto. E qual é esse fruto? É o amor que o Arthur acabou de falar. Essa manifestação do Espírito de Deus através do amor, usando a mim, o Arthur e a você. Tá bom? Então, Arthur, partindo já para o nosso encerramento, se João tivesse que ser resumido, como você resumiria? E depois eu vou falar a minha visão do que eu acho do resumo de João. A gente sabe que é amor, mas Deus tem sempre mais, né? Sim, sim. O que você acha? Bom, vamos lá. É desafiador, né? A gente tentar sempre resumir algo, mas ainda mais um livro, né? Um evangelho. E acho que talvez a gente não tenha comentado aqui um pouquinho sobre o próprio, a essência do livro, né? Qual o objetivo dele. Sim. Então, seria interessante até finalizar aqui falando um pouquinho mais sobre Tá, o livro vamos em lá. si, que o livro de João ele tem de diferente, né? Por isso que é difícil resumir. Não é um evangelho sinótico, né? Os outros três evangelhos são chamados de sinóticos. Sinóticos por quê? Porque eles têm o mesmo olhar, o mesmo ângulo. Imagina olhar por aqui, alguém está vendo uma visão. Eu e o Valmir estamos tendo outra. Então, o evangelho sinótico, os três eles estão olhando pelo mesmo ângulo, com assuntos e temáticas diferentes. Então, onde eles quiseram passar ali muito a vida de Jesus, cada um escreveu para um público diferente, gentil, romano, judeu, cada um. O Evangelho de João, ele já escreveu para todos. Então, João escreveu esse Evangelho já no final da vida, né? Então, há controvérsias quanto à idade dele, mas foi por volta do ano 85 a 95. Ele já tinha escrito Apocalipse. Se não me engano, não sei se esse é um dos últimos livros da Bíblia a ser escrito. Então, ele já escreve em Éfeso, isso final. Ou seja, eu estou contextualizando para que a gente possa entender que esse livro ele não foi escrito no momento
pós-imediato a Jesus. Ele foi escrito depois. Foi um livro escrito com muita maturidade, com muita vivência. João já tinha sido perseguido, já tinha sido exilado na ilha de Patmos, ali por Diocleciano, né? Ele já tinha sofrido demais. Então, ele já tinha experiência para falar dessa questão do amor. Possivelmente ele pensou, tá? Não posso afirmar, mas ele tem tantos evangelhos já escritos, porque naquele tempo talvez já estivessem circulando algumas cartas falando sobre isso, e ele trouxe um olhar diferente, esse olhar do amor. O Evangelho de João, ele é, é, traz sempre direcionando, mostrar quem Jesus é. Os outros falam da história de Jesus. Sim, sim. E João fala quem Jesus é. O que ele veio aqui fazer. E a gente tem vários textos, como eu falei, né, não amai uns aos outros. A gente tem textos de João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos vários textos que falam sobre Jesus sendo a verdade, sendo o caminho, sendo o centro de tudo. Então, eu acho que a gente. Fala, inclusive, que ele é um princípio, né? Sim, sim, sim. Ele é o princípio de todas as coisas. Como verbo. O verbo. Isso é difícil. Uns anos eu demorei a entender essa questão do verbo. O verbo, eu falo, gente, o que é o verbo? Porque não tinham tantas explicações como a gente tem hoje, né? Que era a palavra, que era Jesus. Então ele já estava, ele era Deus. Então ele veio mostrar essa divindade. Ele era Deus, ele estava lá quando tudo foi criado. Exatamente. E a gente entender essa questão do sacrifício de Jesus, a humanidade de Jesus, ele traz essa compreensão. Os outros evangelhos, eles trazem um passo a passo. Ele não, ele já resume, Sim. e trazendo Jesus como Deus, como Filho de Deus. Então, assim, passando por esses caminhos, né? E o Evangelho de João fala sobre os sinais, que são 7, e até são bem interessantes, que muitos deles têm a ver com amor, tem a ver com a água. Rapidamente aqui, ó. Água transformando em vinho, a cura do filho do oficial, a cura do paralítico de Betesda, a multiplicação dos pães e peixes, Jesus anda sobre o mar, a cura do cego de nascença, a ressurreição de Lázaro. Ele fala de amor, ele fala de vida, ele fala de alegria, ele traz todos esses sinais, tem uma mensagem que ele quer deixar. Então, o meu conselho para você, leia. Se você não teve a oportunidade de acompanhar o Valmir nas escrituras, no dia a dia, leia. É um dos livros mais indicados para a gente quando começar a ler a Bíblia. Se alguém me perguntar, Arthur, quero começar a ler a Bíblia, por onde eu começo? João. Isso. Se você mandar para Gênesis, a pessoa não vai entender, vai ser complicado. Então, se você não teve essa prática, não fez essa leitura, faça essa leitura. Eu acho que ele é fundamental para todo cristão, para que a gente possa compreender a palavra como um todo. Então, o objetivo principal para mim, né? Para que creais, a palavra fala em João 20:31, para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Se a gente pudesse resumir, o João 20:31 fala exatamente sobre isso. Vou repetir. Para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, o propósito principal desse livro esse, que a gente possa ter fé, pegar as lições. A gente aqui não vai poder falar de todos os momentos, todas as práticas, o tempo é curto, mas você possa estar lendo e tirando as lições que ele tem para você, porque ele fala diferente ao seu coração, ao meu, ao do Valmir, ele traz de formas diferentes. Cada um ele fala de uma forma. Às vezes a gente lê o mesmo texto 3 vezes, ele fala 3 vezes diferentes com a gente. Então, por isso é importante o seu envolvimento. Não fique com aquilo que a gente somente passa, aquilo que você escuta na escola bíblica ou no culto. Não, você tem que ter a sua intimidade com o Senhor, você tem que ter o seu tempo, o seu secreto, o seu momento com Ele, para que ele possa estar se conectando individualmente, Ele cuidando individualmente de você. E de você saindo, aquilo que eu falei, você não é represa, você é um rio flui para sua família, flui para sua casa, flui para o seu trabalho, sua faculdade, onde você colocar a planta do seu pé, o Senhor vai estar contigo. E resumindo, tudo isso que o Arthur falou, quando a gente lê e estuda João,
a gente tem a nítida consciência que a gente não pode ficar neutralizado, Exato. não pode ficar com tudo que Deus falou com a gente, com tudo que a gente aprendeu e ficar neutro à situação do nosso cotidiano, situação da nossa igreja, situação do nosso dia a dia. Se a gente lê João, internaliza, o Espírito Santo fala com a gente, não dá para a gente ficar calado. Sim. Não dá para a gente ficar sem fazer nada. A gente tem que andar, caminhar, falar, andar, caminhar, amar, andar, caminhar, permanecer. E nisso a gente vai cumprindo a palavra, o ide. Sim. A gente vai falando de alguma maneira, né? Aqueles que conhecem e aqueles que não conhecem. Porque o livro de João não é somente para os que conheciam a Cristo. Ele veio e fala para todos. Ele fala para todos, né? Bem, queridos, chegamos aqui ao nosso grande finale. Eu agradeço o Arthur, a disposição do tempo, de ter ministrado conhecimento, e eu tenho certeza que o Arthur é uma bênção na casa dele, na família dele e para a nossa igreja. Arthur, muito obrigado, que Deus te abençoe, e eu quero que você dê uma palavra final, Considerações finais. umas considerações finais, Legal. e ore para a gente, ore por esse irmão que está começando na caminhada com Cristo, Amém. Amém. que ele precisa desse suporte. Eu agradeço esse convite mais uma vez, né? Porque a gente é desafiado a também, como eu falei, está do outro lado do balcão, né, gente? A gente é desafiado a estar aqui tentando pegar a sua mão, você que está assistindo aí, e conectar com Jesus de alguma forma. E para a gente é um Amém. desafio. Isso não tem a ver comigo nem com o Valmir, tem a ver com ele. Nós já somos o mensageiro. A gente não está com roupa de carteiro, mas a gente está aqui para entregar uma mensagem, algo para vocês. Então, a ideia nossa principal é poder estar sendo instrumento de Deus na sua vida, na sua família, na sua casa. E uma mensagem assim que eu posso deixar, vou pensar aqui para o senhor fluir, a gente tem muitas ferramentas na igreja para te ajudar a caminhar. Como a gente pega o celular, ele tem inúmeros aplicativos. A igreja tem inúmeros aplicativos. A gente está aqui para servir a você naquilo que você precisar. A gente está aqui para pegar na sua mão. Nós temos muitas ferramentas, o discipulado Sou Nova Vida, nós temos a Escola Bíblica Dominical, nós temos a Escola Avance, nós temos vários outros elementos que podem auxiliar você a não ficar só, a você a compreender mais as escrituras. Eu sei que a Bíblia, muitas vezes, por si só, ela é complicada, né? Até porque a forma que ela foi escrita, o contexto dela, e às vezes, se a gente pegar uma tradução mais antiga, tá tipo, exaltar-te-ei, oh meu Deus, em quem? Uma mesóclise aí no meio. Que eu te exaltarei, Senhor. Então facilita, mas a gente está aqui para te mostrar isso também, te ajudar. Então eu faço um convite a você, participe de uma escola bíblica dominical, participe de um discipulado, Sou Nova Vida, dessa classe também, que é muito bacana, e outras classes que existem. Avance é uma escola fantástica, de maturidade cristã, que traz para a gente um olhar diferenciado. Ou seja, se envolva. Uma coisa que eu costumo falar, que eu ouvi um pastor uma vez, eu trago: quem não se envolve, não se desenvolve. Você quer se envolver, você vai crescer. Se você não se envolver, infelizmente, como a Bíblia fala, água no joelho, água no tornozelo, água no lombo. Então, a água vai ficar no tornozelo. Então, você precisa se envolver, sim, com certeza. Mas não como uma obrigação da igreja, mas é uma obrigação sua de crescimento. O Espírito Santo vai falar com você na sua individualidade. Você não precisa mais de um mediador. O véu se rasgou de cima a baixo. Hoje você tem o acesso completo. E João mostra isso, que Jesus é a verdade, é o caminho, ele é a luz. Que a gente possa estar seguindo esse caminho, aproveitando essas instruções. E com certeza, quando a gente lê e se envolve, o nosso dia a dia se torna diferente, a nossa compreensão se torna diferente, a mudança de mente. Às vezes a gente aceita Jesus, levanta a mão ali e pensa: eu sou nova criatura. Nova criatura requer novos atos, novas atitudes, transformação. E o que o Evangelho de João fala sobre isso, sobre a própria o primeiro milagre, a boda de Caná, é uma transformação. Sim. É um milagre que fala sobre transformação. A água em vinho.
é uma transformação que a gente precisa ter. Então, que esse evangelho ele possa ter impactado ou possa impactar a sua vida, mas que, acima de tudo, você possa crer que o Senhor tem que ser o centro de tudo. Cristocentria, ó. Cristo no centro de tudo da sua vida e as coisas vão caminhar. Amém. Amém? Que você possa estar recebendo essa palavra no seu coração. Mais uma vez, obrigado. Vamos orar? Vamos. Senhor Deus Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por esse momento, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho do que o Senhor trouxe para nós um dia, que o Senhor se fez homem nesse tempo, para que a gente pudesse ter a vida eterna, para a gente pudesse ter a reconciliação, Amém. Pai. E somos gratos por isso, Senhor. E o Senhor nos dá esse entendimento. E esse momento aqui, dessa live, dessa gravação, a gente pode estar se conectando com pessoas, falando para elas um pouquinho, só uma pitadinha do que o Senhor tem para cada uma das vidas delas e para a nossa. Que Amém. a gente continua, a gente está do lado de cá, mas a gente depende totalmente do Senhor, Pai. Então, nós nos colocamos nas tuas mãos, Senhor. Colocamos cada pessoa aqui envolvida nisso, não importa onde, essa pessoa possa ser tocada por ti, guardada por ti, Senhor, que o Senhor possa estar se revelando a cada dia mais e mais, que o Espírito Santo fale ao nosso coração, Amém. que ele possa estar nos direcionando sempre para a tua direção. Sabemos que existe uma parte que o Senhor faz, um milagre é contigo, Pai, mas tem a nossa parte. A nossa parte é que dá o passo, marchar é com a gente, abrir o mar com o Senhor, e que o Senhor possa estar nos mostrando isso cada dia mais e mais, nos dando maturidade espiritual, maturidade, para que a gente possa estar crescendo no Senhor, Pai. E exalar o teu bom perfume, como falamos aqui, que a gente possa estar exalando amor. É difícil, os tempos são maus, Pai. A gente sabe que por nós, a nossa carne, é difícil o perdão, que é uma decisão de amor, Amém. perdoar. Que o Senhor possa estar nos guardando, nos direcionando nisso, Pai. Porque Satanás, muitas vezes, ele vai querer que a gente não faça aquilo que o Senhor deixou como direção, mas que a gente possa, através do Espírito Santo, ser o guia do nosso dia a dia, desde as pequenas coisas que muitas vezes não damos valor, não entregamos a Ti, até as grandes coisas, Pai, que a gente possa estar entendendo que o Senhor age em tudo nas nossas vidas, como o Senhor viu aqui, como nós falamos aqui, dos Teus sinais, como a Bíblia fala dos teus milagres, desde a pequena coisa até a grande coisa, Amém. o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós. Que a gente tenha consciência de entregar todo o nosso agir nas tuas mãos, Pai. Te damos graças por esse projeto, pela vida do Léo, pela vida do pastor Ednei, que estão à frente dessa escola bíblica dominical. Que o Senhor possa estar cuidando, dando direção, a tua direção. Mais uma vez, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, o que o Senhor vai fazer na minha, na vida do Valmir, na vida de todos nós, na vida de você que está nos assistindo, você está nos ouvindo, ele possa transformar o teu dia a dia. Amém. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, Amém. querido, querida. Tchau, tchau, querido. Valeu.